quero falar com vocês a respeito da tabela do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Pois é, faltam alguns pontos para o Grêmio sair de vez da zona da disputa para não cair para a segunda divisão. E claro, tem a pontuação para a Sul-Americana e uma possibilidade leve de chegar à Libertadores. Deixa eu te contar esses números e essas probabilidades. Fica comigo até o final, mas dá aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte enquanto roda a vinheta. Torcedor, o negócio é o seguinte, o Grêmio precisa brigar ainda para não cair para a zona, para entrar na zona de rebaixamento e para não cair para a segunda divisão. A pontuação necessária hoje para ficar fora do Z4 e quando encerra o Campeonato Brasileiro é de 42 pontos. O Grêmio está com 38. Portanto, seriam 4 pontos para ficar ali brigando entre 17º e 16º. 43 é o número mágico neste momento. Portanto, o Grêmio precisaria de 5 pontos. Mas deixa eu falar para vocês. Apesar da própria campanha que o Grêmio está fazendo no Campeonato Brasileiro sendo ruim, claro que se a gente pegar o cenário do retorno, o Grêmio está muito melhor do que no turno. A probabilidade de queda do Grêmio hoje é de 5,4%. Ou seja, a partir dos 43 pontos, o Grêmio está fora de qualquer possibilidade de cair para a Série B e jogar a Série B em 2025. Portanto, o Grêmio precisa atingir algumas metas, vencer alguns jogos, e tem alguns jogos chaves. Por exemplo, eu falei já em outro momento que o todo-poderoso Fluminense, como toda a imprensa está dizendo, que é um jogo duro, difícil, que é um time que está muito bem treinado e tal, mas o Fluminense está atrás do Grêmio na tabela, convenhamos. E é só pegar o retrospecto deles que vocês vão ver que não é tudo isso. Eles também passam por uma dificuldade técnica, assim como o Grêmio. Tem bons jogadores? Tem, mas o Grêmio também tem. Por que a gente vai descredibilizar os nossos jogadores e credibilizando o time adversário como o Grêmio sendo o pior que tem? Agora, todo mundo questionava o treinador Mano Menezes. Agora, porque vai jogar contra o Grêmio, o Mano Menezes é o top das galáxias. Então, vamos ter calma. Mas, para poder atingir uma possibilidade de Sul-Americana, o Grêmio precisa atingir algumas metas. Né? A partir de 47 pontos, já há uma possibilidade de 63% de classificar para a Sul-Americana. Portanto, teria que atingir mais 9 pontos. No caso, faltam 9 pontos para o Grêmio atingir a pontuação. E se somar 15 pontos dos 21, a equipe garante a classificação matemática. 9 pontos, entraria ali em último colocado. Isso é uma projeção matemática sendo feita e que não quer dizer muita coisa neste momento. Mas a gente tem que entender onde o Grêmio quer chegar, o que o Grêmio está buscando. E a gente sabe que neste momento uma vaga de Sul-Americana é importante. Dá para buscar. E a Libertadores é um pouco mais difícil. Precisava aliar outros resultados. Mas se o Grêmio vencer, pelo menos dos 7 jogos que faltam, vencer 6, o Grêmio já entra numa possibilidade matemática de entrar para uma Libertadores num G8. Caso o G8 realmente aconteça. Eu acredito até que G7 pode ser que isso acaba se tornando uma possibilidade. Então deixa eu mostrar para vocês, porque a tabela tem, atrás do Grêmio, tem Criciúma com 37 pontos, o Grêmio está com 38. O Fluminense tem 36 pontos, e está atrás do Grêmio, é o próximo jogo. O Grêmio tem 11 vitórias, o Fluminense tem 10. O Vitória está em 14º com 35 pontos e 10 vitórias. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento, está com 35 pontos e 8 vitórias. O Atlético Paranaense está com 34 pontos em 30 jogos, com 9 vitórias. O Atlético Paranaense ainda vai jogar para poder equilibrar e ficar na 31ª rodada. E aí vem Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Convenhamos que Atlético Goianiense e é bem provável Cuiabá já são os dois rebaixados para 2025. Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, Corinthians, Vitória, Fluminense, Criciúma, Grêmio estão aí brigando para não cair. A gente tem que entender que o Grêmio está sim nessa luta. Se o Grêmio vencer o Fluminense, o Grêmio vai a 41 e o Fluminense começa a se complicar a partir de então. Mas a gente não tem que falar do Fluminense. Nós temos que ver a nossa tabela, nossa projeção, para poder exatamente entender o que vem pela frente. Porque depois que o Grêmio joga com o Fluminense lá no Rio de Janeiro, o Grêmio vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo. E isso é algo que preocupa, porque o Palmeiras está brigando pelo Campeonato Brasileiro. Ele está hoje em segundo colocado, com 61 pontos, atrás do Botafogo, que é líder, com 64 pontos. E aí, convenhamos, fica um pouco difícil
a gente pensar algo diferente do que pode acontecer. O Palmeiras, ele ainda vai jogar nesta rodada com o Corinthians. Olha que louco. Lá na Arena Corinthians. Se o Palmeiras vence o Corinthians, nós vamos começar a falar de um campeonato que vai estar totalmente modificado nas suas pretensões, porque o Corinthians enfrenta o Grêmio na última rodada. E ele também está atrás do Grêmio na tabela da competição. E aí, se tu pensar nisso, o Fluminense perde, o Corinthians perde, aliado ao Vitória e Atlético Paranaense, olha só que muito louco que pode acontecer. O Atlético Paranaense joga com Vitória. Embola tudo. O Bragantino vai jogar com Cuiabá. E o Bragantino, neste momento, ele está com 34 pontos. Ele pode passar o Corinthians e o Atlético Paranaense. Caso empate com o Vitória, o Corinthians já cai para a zona de rebaixamento. E isso cria uma distância gigantesca do Grêmio, porque o Grêmio faria 41 pontos vencendo o Fluminense. E eu digo mais, se o Grêmio empatar com o Fluminense, o Grêmio já está praticamente com o pé longe da possibilidade de rebaixamento. Porque o Grêmio faria 39 e ainda precisaria de 4 pontos para sair dessa briga nos outros 6 jogos. Não é difícil, até porque o Grêmio depois vai enfrentar Juventude. O Grêmio ainda enfrenta o Juventude em casa, que será depois do jogo contra o Palmeiras, que aí a gente acha que tirar ponto desse Palmeiras seria um pouco difícil, já que ele está concentrado, focado no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo na disputa de competições. Aí o Grêmio joga com o Juventude em casa, lá no dia 20 de novembro, uma quarta-feira. Portanto, depois do Juventude, o Grêmio pega o Cruzeiro lá em Minas, que vai ser no outro domingo, no dia 20 de novembro. E o Cruzeiro, até lá tem muita coisa para acontecer no time do Cruzeiro. Mas olha só, o Grêmio enfrenta o São Paulo depois, e aí vem com uma sequência com Vitória fora, e o último jogo com o Corinthians. Portanto, o Grêmio tem 4 jogos aí que tá para conseguir tirar pontos e fazer esses 5 pontos para não disputar uma zona de rebaixamento, não ficar brigando para não cair. Mas não vai ser fácil. Agora, dá para vencer o Fluminense? Dá. Dá para vencer o Fluminense e botar fogo nessas últimas rodadas. Quero saber de vocês aí. Tudo que eu falei para vocês, tem condições? Eu posso falar que a nossa grama está mais verde do que a do vizinho? E quando eu falo vizinho, é de quem está lá embaixo na tabela. E tem grandes times. Corinthians, Fluminense, né? O próprio Vitória, o Atlético Paranaense e agora o Bragantino entrando. São times que sempre estavam na parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense era considerado dos grandes. E olha só quantos grandes estão brigando para não cair. Comenta aí, mas dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.